Olá, eu vou ler para vocês a história A Queda da Casa de Usher. Estive o dia inteiro viajando a cavalo sob um céu de nuvens tempestuosas. Ao cair a noite, por fim, tive diante de mim a silhueta da casa dos Usher. Ao vê-la pela primeira vez, tive uma sensação deprimente. Ela estava envolta em uma atmosfera tétrica e aquelas paredes geladas e janelas que pareciam olhos vazios afundavam qualquer um em desânimo. Eu ainda não havia descido quando vi meus pés em uma lagoa cujas águas mortas refletiam a imagem invertida da sombria mansão, com seus muros e janelas horripilantes ao contrário. Apesar disso, meu plano era passar umas semanas na casa. A carta de Roderick Usher, meu amigo de infância, havia mexido comigo. Suas palavras soavam como um grito desesperado ao me pedir que lhe visitasse. E contavam que sofria de uma doença terrível. A família dos Usher, agora em desgraça, havia sido muito renomada em sua época. Ela era conhecida por ter pouca relação com as demais e também gozava de uma sensibilidade muito especial, que havia dado à família alguns bons artistas. Fui a cavalo até a entrada, onde um criado veio me receber. Fixei o olhar na rachadura que havia na fachada, do telhado até o chão. E me pareceu que desenhava uma expressão desagradável na entrada daquela mansão. Segui o criado por corredores longos e labirínticos, até chegarmos à sala onde se encontrava o dono da casa. Eram corredores tristes e escuros, que reforçaram minhas primeiras sensações. De fato, toda a casa estava impregnada por uma repulsiva e mal cheirosa decadência. A sala era ampla e de teto muito alto. Só os móveis próximos às janelas ficavam iluminados. O resto se escondia em uma insalubre penumbra. Quando entrei, Roderick Usher se levantou. Parecia fazer um gigantesco esforço para sair flutuando do seu poço de tristeza. Mal pude reconhecê-lo. Ele tinha os lábios muito finos e a cara muito pálida, com um cabelo ralo que parecia uma teia de aranha. Só o brilho dos seus olhos deixava entrever que havia alma naquele homem. Um curioso nervosismo envolvia suas palavras e seus gestos. Ele me falou da vontade que tinha de me ver e do mal que o consumia. Referiu-se a uma sensibilidade exagerada, a uma estranha agudeza dos sentidos. Para ele, a luz havia se tornado algo insuportável aos olhos. Todos os ruídos o molestavam. E dizia que os tecidos tocavam sua pele como se fossem monstros. Eu o vi molestado pela demência e pelo medo. Vou morrer disso, amigo. Cedo ou tarde, a vida e a razão me abandonarão. Ao mesmo tempo, disse-me, ao final de suas palavras de boas-vindas.
Embora temesse a permanência em sua casa, eu me comovia terrivelmente ao pensar que aquilo era o que restava do meu amigo de infância. Por isso, ao final, me deixei instalar em um quarto confortável. No dia seguinte, enquanto conversávamos na sala, uma misteriosa figura passou lentamente, olhando para o chão. Era sua irmã, Lady Madeleine, a única parente que lhe restava e a quem a morte rondava. Provavelmente, esta tristeza havia feito com que ele também caísse doente. Lady Madeleine, meu amigo, eu soube depois, eram gêmeos e a natureza os unia de uma forma muito especial. Nesses primeiros dias, dei-me conta de que Roderick Usher já não saía mais de casa e que aquele ambiente havia influenciado seu ânimo. Aos poucos, convenci-me de que era impossível levantar a moral daquela pessoa. Usher me pedia que eu o acompanhasse em suas longuíssimas horas de tédio. Durante minha visita, fiz o possível para lhe agradar, alegrando a vida. Compartilhamos muitas leituras, pintamos e escutei suas confissões. Em uma de nossas conversas, Usher me disse, com toda a convicção, que estava de acordo com a teoria de que as plantas têm sentimentos e, além disso, acrescentava que os muros de pedra, os móveis, as velas e todas as coisas também tinham capacidade de sentir e transmitir. Na semana em que estive na casa dos Usher, Lady Madeleine morreu. Então, Roderick me revelou sua intenção de conservar o corpo durante 15 dias. Notícia que superou minha tolerância e compreensão. Pelo visto, o mausoléu da família se encontrava muito longe. E, além disso, um médico havia pedido um exame de corpo após a sua morte. Tive de ajudar Roderick a fazer os preparativos. Descemos o corpo até a cripta e o depositamos no sarcófago. A porta grossa de ferro maciça fez um chiado estridente ao se fechar. Alguns dias depois, os sintomas da doença do meu amigo pioraram. O brilho de seus olhos desapareceu e, com ele, a única forma de vida que parecia habitar aquele corpo. Um tormento interior que ele já não podia dominar o transformava em uma sombra trêmula, como um espectro. Era uma noite de tempestade. Essas mudanças foram mais chamativas. Eu estava em um quarto no primeiro andar. Já fazia um tempo que eu havia deitado e uma estranha inquietação não me deixava dormir. Fui ficando muito tenso e chegou um momento em que tive de me afundar na cama. Eu estava suando. Depois de um tempo, escutei uns passos fracos lá fora, nas escadas. E uns instantes depois, bateram à minha porta. Escutei o murmúrio do meu amigo e o fiz entrar. Sua aparência era impactante. Seu olhar era o de um louco e histérico. Entrou no quarto e correu até a janela para abri-la enquanto gritava: "Você não a viu? Você não a viu?" De repente, um vento
infernal entrou pelo quarto e empurrou nossos corpos. Do lado de fora, uma tempestade de uma força sobrenatural envolvia a casa dos Usher. Não se via a lua. E o céu estava tão baixo que parecia ter seu horizonte bem em cima da mansão. Vamos fechar a janela. Em seu estado não lhe convém isto. É uma tempestade muito forte, eu disse. Para acalmar Roderick, sentei-o em uma cadeira e lhe propus que lêssemos um pouco com calma. Com calma. Escolhemos um livro e eu o lia em voz alta. E Etereudo desferiu seu martelo sobre o dragão que, caindo, cuspiu uma poderosa labareda de fogo que provocou um estrondo terrível. Após esse fragmento ocorreu algo que pensei que fosse fruto da minha imaginação. Escutei um chiado terrível, como se viesse de um ponto afastado da casa. Muito parecido com o que eu havia imaginado, que fosse da respiração de um dragão. Vi que Usher havia se virado em sua cadeira e tinha a cabeça baixa. Notei que não dormia quando vi o tremor de seus lábios e seus olhos entreabertos. Duvidei, mas continuei a leitura. E o herói, afastando o dragão, aproximou-se do descomunal escudo de bronze pendurado na parede, que caiu a seus pés antes de alcançá-lo. No mesmo instante, um gigantesco barulho de metal pesado retumbou por toda a casa dos Usher e eu dei um pulo de susto com o livro na frente. Tentamos nos distrair jogando um pouco de xadrez, mas por sua sensibilidade aguçada, Roderick já sabia o que estava acontecendo. Balbuciou algumas palavras estranhas e naquele instante abriu-se a porta do quarto e apareceu a figura inexpressível e cadavérica de Lady Madeleine. Por um momento, ela se manteve vacilante na entrada, até que avançou de maneira torpe e desabou sobre Roderick, que caiu atrás dela, morto de medo. Apavorado, fugi daquela mansão. Na estrada, montada em meu cavalo, ao me virar, vi que debaixo da tormenta, a casa dos Usher se partia ao meio pela rachadura da fachada e se afundava naquela sombria lagoa.